Exclusivo. Roberto Cabrini localiza a mulher que passou 9 meses atrás das grades, suspeita de matar o próprio genro. Iris Silva fala pela primeira vez. Ela é a personagem central de uma trama cercada de mistérios e de contradições. A pergunta aqui é a seguinte: quem matou o motorista de aplicativo Rafael Galvão? O que a mulher, apontada como mandante do crime, tem a revelar? Cabrini foi em busca de respostas. Essa é a grande reportagem de hoje. Crime em família. Um assassinato misterioso. E o assassino está perto. Perto demais. Ela sempre teve um convívio bem com ele. Só acho que foi inveja por ele estar na melhor fase da vida. Uma trama com muitos personagens. Um crime em família. No centro de graves acusações, Tamires Silva, confeiteira, 28 anos. E sua mãe. Uma sogra descrita como amorosa. Agora envolvida em um assassinato. Eu fui a sogra, a mãe, que ouviu uma filha e foi tentar ajudá-la. Era noite de sábado, 23 de abril. Esse é o posto de combustível que se tornou peça-chave para a compreensão dos acontecimentos. Às 8h30 da noite, o carro do motorista de aplicativo, Rafael Galvão, que seria assassinado naquela noite, para aqui, nesta bomba, a bomba de número 2. Dentro desse veículo sai uma mulher. Ela carrega uma garrafa PET como essa. Ela pede ajuda ao frentista, diz que precisa encher a garrafa de combustível para socorrer um motorista que tinha ficado sem gasolina aqui perto. Hoje, sabe-se que dentro desse carro estava o motorista de aplicativo, Rafael Galvão. Desacordado ou morto, eis a questão. Tudo ficaria encoberto se não fosse a existência desta câmera de segurança. Essa aqui, através da imagem produzida por esta câmera, foi possível identificar esta mulher. Ninguém mais, ninguém menos do que Iris Silva, a sogra de Rafael Galvão, morto naquela noite. 49 anos, chefe de cozinha industrial, mulher comunicativa, intrigante. Ela passou os últimos 9 meses na cadeia. Assim que ganha liberdade provisória, decide dar sua primeira entrevista. Senhora Iris Silva, boa noite. Boa noite. Por que a senhora decidiu concordar com essa entrevista? Porque as pessoas só sabem um lado da história e toda a história tem 2 lados. Ouviram uma parte e a outra parte ficou calada durante 9 meses. Quando o encontro enfim acontece, a tensão está no ar. A sua consciência está pesada? Consciência pesada, eu não diria isso. Mas assim, eu tô muito triste com o caminho que as coisas levaram. É possível dizer que se não fosse a senhora, Rafael Galvão estaria vivo nesse momento? Só tem certeza disso? Tem. Tudo se relaciona à morte dele. Senhora Iris, a senhora odiava seu genro? Não, bem pelo contrário. A gente sempre teve uma relação agradável e familiar. Mas por que todos os indícios apontam a senhora como mandante desse crime? Porque eu fui a única pessoa a ser pega na câmera de vigilância do posto de gasolina. O que motivou a morte de Rafael Galvão, 32 anos, motorista de aplicativo? E por que todos os indícios apontam para a senhora? Porque eu fui a sogra, a mãe, que ouviu uma filha e foi tentar ajudá-la. Foi só isso que eu fiz, o papel de mãe, total. Rafael e Tamires vivem juntos por 15 anos. Nas redes sociais, um casal apaixonado. Momentos a 2, como nesse jogo de futebol. Dentro de casa, um relacionamento supostamente conturbado. É o que descreve Tamires aos familiares. 6 dias antes do crime, Tamires troca mensagens com a cunhada. Envia uma foto do rosto machucado.
diz que foi agredida pelo marido, por Rafael. Na verdade, a gente só fica sabendo, às vezes, muita coisa depois, né? Eu ouvi dizer que eles estavam em crise, que ela estava tentando uma separação, que ele estava pensando em ir embora, morar com a mãe. Mas isso foi posterior a tudo que aconteceu. Rafael se defende. Eu segurei o telefone dela, botei na cintura. Ela não queria que eu segurasse o telefone e veio pra cima de mim, entendeu? Ela veio pra cima de mim, eu empurrei ela. Ponto. Eu não dei soco na cara dela, igual você está pensando aí não, pô. Se eu der um soco na cara dela, eu mato ela com um soco só. Eu empurrei ela, que ela tava vindo me dando soco no meu peito, querendo pegar o telefone. Seria esse o estopim que terminaria na morte brutal de Rafael? Será que nesse momento a senhora não jurou para si própria assassinar o Rafael em vingança disso? Não, A senhora não pensou em vingança naquele momento? não. Eu fiquei Vendo muito aqueles triste. hematomas, aquela foto? Fiquei muito triste. Isso aí eu tenho que falar. Só triste ou revoltada também? Fiquei muito triste, muito aborrecida. Não pensou em vingança? Não. A sua filha, agredida, hematomas, fica a impressão que a senhora tomou as dores dela e planejou tudo isso. Essa suspeita, a senhora tem consciência disso? Sim, eu sei que a suspeita é essa, mas não foi isso que aconteceu. 24 de abril de 2022, o corpo do motorista de aplicativo é encontrado carbonizado dentro do porta-malas do próprio carro. E por tudo isso, a senhora diria que o Rafael merecia morrer? Não. Merecia Pra um castigo? mim, o castigo que ele merecia era estar preso. Porque homem que espanca a mulher, homem que agride, né? A gente tem aí uma lei falha no Brasil, a Lei Maria da Penha. E por que a senhora não orientou a sua filha a procurar a polícia? Ela não procurou a polícia? Ela não procurou. Por que será? Nem a senhora, quando se deu conta que havia um corpo ali, o corpo do seu próprio genro. A senhora não procurou a polícia também? Não procurei. A senhora ajudou a tentar ocultar um crime, cadáver. um assassinato. Eu ajudei ela a ocultar um cadáver. A cronologia dos fatos. Estamos, neste momento, reconstituindo o trajeto percorrido pelo carro de Rafael Galvão naquela noite. Isso só está sendo possível graças ao resgate dos dados da memória do GPS do veículo do motorista de aplicativo. O que mais impressiona nessas informações é que no momento em que o carro deixa a casa de Rafael, na comunidade de Getúlio Cabral, até o momento em que o corpo dele é localizado dentro do porta-malas do veículo queimado, é que o carro sempre estava em baixa velocidade. Havia um cuidado excessivo em relação a isso. Tivemos acesso ao relatório de rastreamento do GPS do veículo de Rafael. 23 de abril, 8h05 da noite. O carro de Rafael deixa a garagem da casa onde ele morava, na comunidade Santa Lúcia, em Duque de Caxias. Eu só vi o carro saindo, descendo pelo outro lado e parando. O carro do próprio Rafael. O carro do Rafael. Quem estava dentro do carro? Tinha um rapaz no carro que abriu, baixou o vidro e perguntou: a senhora é a mãe da Tamires? Falei assim: sou, meu filho. Aí E a ele sua falou filha onde assim, estava? Não estava no carro, estava em casa. Eu olhei pro banco de trás, não vi nada, eu perguntei pra ele: você tá com carro? Aí ele falou assim: tô com carro, tô com o Rafael. Eu falei assim: Rafael tá onde? Tá na mala. Eu falei: sim, e agora? A única coisa que ele falou pra mim é que tinha muita digital dele e dela no carro e que da Tamires tanto fazia, mas dele ele não queria que ficasse digital nenhum. No intervalo de 1 hora, o sistema registra 5 paradas. Uma delas decisiva para desvendar o crime. Nesse caso, essas imagens são fundamentais. Dona Iris, a senhora admite que é a senhora aqui? Sim, senhor. A senhora está nesta imagem. Estou nessa imagem, no posto de gasolina. Mas, supostamente o corpo estava no porta-malas. Supostamente. Eu digo supostamente porque não se tem certeza se ele estava vivo ou morto. Sim, eu não verifiquei. Não foi um erro da senhora? A senhora não deveria ter verificado? Sim, mas na quintura do momento eu não ia botar a mão no corpo dele de jeito nenhum. Quem aparece nessa imagem aqui? Descreva, por favor. É difícil para a senhora ver essas imagens? Sim. A polícia suspeita de que a senhora planejou tudo isso que está acontecendo aqui.
Não, aí eu comprei sim a gasolina, paguei com meu cartão de débito, mas eu não planejei nada, não foi nada planejado, arquitetado. Mas existe um detalhe fundamental. 25 minutos depois, o sinal do GPS do carro do Rafael, seu genro, desaparece. Como explicar isso? Sim, foi na hora que o rapaz tocou fogo no carro. Com a sua aprovação. Não digo nem com a minha aprovação, porque o que ele nem me falou se ele ia tirar o corpo de dentro do carro ou não. Ele simplesmente pegou a gasolina, abriu, jogou dentro do carro e tacou fogo. Com o seu consentimento e com a sua aceitação. Com a minha presença no local, né? O objetivo era eliminar digitais. As digitais do carro. Nunca botar fogo no corpo do Rafael. Nunca. Como Só assim? que num lugar esmo. Mas o corpo dele estava no carro? Sim, Estava no porta-malas? mas pra mim ia ser retirado do porta-mala o corpo dele e tacado fogo no carro aonde estavam as digitais. Mesma Era o coisa. seu genro. O que estava na mala? Sim, Isso não é muito desumano? sim. Até porque era para botar fogo no carro. Resta saber quem estava dirigindo o carro. Isso ainda é um mistério que vamos investigar. Quem era essa pessoa? Eu não sei quem é. Eu não conheço essa pessoa. Mas a senhora estava no carro? Como é que a senhora não sabe quem era a pessoa? Sim, mas eu não conheço a pessoa. A polícia suspeita que se tratava do seu comparsa. A senhora sabia disso? Sim, mas que comparsa? A pergunta é para a senhora. Que comparsa seria esse? Não sei. Eu, sinceramente, literalmente não sei. A senhora não está protegendo essa pessoa? Não. Mas num 5 momento anos. tão drástico, tão grave como esse, onde um corpo terá que desaparecer e a senhora é chamada para participar disso, a senhora não sabe quem é a pessoa que está ali? Não. A senhora não precisaria ter confiança que se Não, tratava até porque- de um segredo, Sim, né? Um até sigilo. porque ela falou que isso ela iria resolver. Que ela teria uma pessoa para pedir para tirar o corpo de dentro da casa dela. Eu falei assim, tá bom. Puxa, mas era uma decisão radical. Um carro estava sendo incendiado e um corpo no porta-malas. Sim. E a senhora não se preocupou em perguntar quem era a pessoa? Ela só falou que era uma pessoa que ela conhecia Era da uma confiança testemunha dela. de uma ação Ela só muito falou grave. que eu não precisava ficar preocupada, que era uma pessoa da confiança dela. Eu falei assim, tá bom, tá bom. Mas a senhora não precisaria saber quem é essa pessoa? Tem coisa, seu Cabrini, que é melhor nem saber. Como era uma pessoa da confiança dela, era uma pessoa de dentro da comunidade, que eu não sabia quem era, A senhora estava Eu não confiando no queria- seu futuro, supostamente em uma pessoa que a senhora não sabia sequer o nome? A senhora não está sabia. protegendo essa pessoa? Rafael é encontrado carbonizado em Xerém, uma comunidade da Baixada Fluminense. Tamires é a primeira a ser avisada. Coube a ela repassar a notícia para a família de Rafael. Meu cunhado, o carro tá queimado, cunhado. Tem um corpo queimando dentro do carro. Em princípio, parecia a viúva extremamente abalada. Estaria mesmo. Um dia depois, Tamires presta depoimento. Primeiro, ela tenta atribuir o crime a uma briga de bar. 4 de maio de 2022. Tamires presta um novo depoimento. Diz para a polícia que a mãe está desaparecida. Não foi sequer ao enterro do genro. Não coloco a mão no fogo por ela. Acredito que minha mãe teria sim coragem de sair da região dos lagos, matar o Rafael e depois voltar. Mas só que não conseguiria fazer isso sozinha. Ela nem pode entrar na comunidade. No dia seguinte, a notícia. Tamires tira a própria vida. Por que ela se matou? culpa, medo. Porque, obviamente, as pessoas aqui fora não têm noção do que é uma noite no presídio. Culpa e medo de ser presa. Ser presa. Entendeu? Não sabe o que é. E por que a mesma filha da senhora, que diz que não coloca a mão no fogo por a senhora, a chamou para descartar o corpo, para desovar o corpo? Eu queria muito que ela estivesse aqui, para ela mesma responder essa pergunta para o senhor.
Mas, em determinado infelizmente, momento, ela confia o pior segredo da vida dela. Sim. Em E outro depois, momento, ela própria diz que não bota confia a na mão no senhora. fogo por mim. Isso aí. Isso aí. Ou seja, ela insinua, de uma forma muito clara, uma participação da senhora, uma participação maior do que Sim. apenas a Não, eu ocultação do cadáver. eu entendi o que o senhor quis dizer. Eu entendi. Eu queria muito que ela tivesse aqui para ela Não responder. fica estranho até. tudo isso, dona Isis? Sim. Mas, E como a senhora infelizmente, explica ela tudo não tá isso? aqui para responder, né? E não fica cômodo colocar toda a culpa na sua filha, que não pode mais se defender? Não, não é nem que fique cômodo, seu Cabrinho. Sabe o que acontece? É mais difícil para mim aceitar que perdi uma filha, que não posso, enquanto não acabar esse processo, me aproximar dos meus netos. Tamires deixa 3 filhos. Morreu sem confessar qualquer participação no crime. Em cartas escritas para a família, pede perdão. Filhos, independente do que as pessoas digam para vocês, eu amo vocês para sempre e me perdoem por tudo. Ela escreve 3 cartas, nenhuma para a senhora. É, porque ela já sabia que eu ia ser presa, né? Porque se eu aparecer na foto, aparecer o mandado de prisão pra mim, pra ela, quem isso acha que ia ficar solta? Ela estava levantando suspeitas sobre a senhora. Sim, Para a própria polícia ela disse isso. sim, Ela não a eximiu de culpa, sim. em nenhum momento. Né? Mas também polícia, não me declarou Para a polícia, culpada. em nenhum momento, sua filha a eximiu de culpa. Mas Por ela quê? também nunca abriu a boca e falou, foi minha mãe. Mas a senhora foi responsável por essa morte? Não, por essa morte não. A polícia fecha o cerco. O senhor conhece Taine Machado? Conheço a comadre dela. Uma pessoa que a senhora confia. Sim. A mesma pessoa que me enviou as fotos dela machucada. Ela disse que a senhora mandaria o Rafael para o inferno. É, mas não foi isso que ela mandou. A senhora ficou sabendo disso? Fiquei sabendo no dia da audiência de audição. Uma viagem ao passado de Iris traz revelações. Em 2008, Iris já foi acusada de tentar matar uma vizinha. Dentro de um bolo tinha chumbinho, veneno de rato. Eu tô sendo acusada por essa vizinha de ter botado um chumbinho num pedaço de bolo. Bolo esse que comeu eu, meus 3 filhos e a filha dela. Só ela que passou mal foi pro hospital. Será que não seria só o pedaço dela que teria Não, mas foi um esse pedaço veneno? só. Foi um pedaço só. E anos mais tarde, a sua filha ministra calmantes em doses excessivas. Ou seja, sempre envenenamento no cenário. Por quê? Aí eu não sei. Sinceramente, eu não sei explicar ao senhor, não. Porque a suspeita é que a senhora é que teria dado essa ideia. E as mais- pessoas mais usam até como prático, argumento a sua vida pregressa, o que a senhora teria feito anteriormente. É, que aí é mais fácil, né? Faz sentido tudo isso? Pra mim, não. A senhora nunca envenenou ninguém? Não. Mas existe um caso anterior relacionado à senhora, em 2008, Sim. onde a Que senhora está foi se- que acusada está sendo de tentativa de apurado. homicídio, Sim. de envenenamento com chumbinho. Sim. Sim. O problema é provar, né? O método não parece muito semelhante? Não. Uma confissão reveladora. Eu vou perguntar de forma muito direta. Quem matou seu genro, Rafael Galvão? Minha filha. É uma certeza ou uma suposição? Não, é uma certeza. Sua filha revelou à senhora, segundo a sua própria declara, que matou o Rafael usando calmantes, Calmante. ou numa dose excessiva. Sim. A senhora chegou a perguntar quantos calmantes que ele tomou? Não, nem cheguei a perguntar. Eu Nenhum só momento? perguntei a ela como que ela conseguiu e aonde. Ela falou, eu arrumei com uma pessoa. Isso E demonstra planejamento, não demonstra? Da parte dela, sim. Mas a senhora não participou Não. da parte de orquestramento de tudo isso? Não. Até que ponto ela pode ser condenada, na sua visão? O corpo, como estava no porta-malas do carro no momento do incêndio, ela pode sim ser responsabilizada em relação a esse ponto. Mas é o máximo da participação dela nisso. A gente vai chegar até o final desse processo e provar a verdade do que aconteceu.
Como é que o senhor vê essa acusação que pesa contra ela, de ser a mandante do assassinato do próprio genro? Acredito que o próprio Ministério Público não vai sustentar até o final. Acredito que no próprio Tribunal de Júri o Ministério Público vai ser o primeiro a pedir a absolvição da Iris pelo crime de homicídio qualificado. 9 meses, apontada como responsável pela morte do seu genro. Um crime monstruoso. Mas a senhora foi responsável por essa morte? Não, por essa morte não. Eu não fui responsável por essa morte. Eu nem queria que essa morte tivesse acontecido, de coração. Dona Iris, chama muita atenção na nossa conversa que a senhora controla as suas emoções. A senhora dá a entender ser uma pessoa fria. A senhora é fria? Não. Só eu sei quantas noites nesses 9 meses eu passei acordada chorando. A senhora não é uma pessoa fria e calculista? Não. Só não. Capaz de planejar um assassinato? Só não. Como a senhora vê o seu futuro? Um futuro constante, né? Incerto, no momento. Há detalhes inéditos dessa entrevista que você precisa conhecer. Você já sabe, mas não custa lembrar. O Câmera Record, com Roberto Cabrini, é logo depois do nosso Domingo Espetacular.